Bobeira, eu perguntei por ele, oi, você tá? Aí ele, tô dando, senhor. Eu falei, como é que tá minha... Muito bom, muito bom, muito bom. A gente tem aqui com a Jacira os meninos do Imprensa Jovem. Olá a todas, olá a todos. Obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês gostem, né? Eu não sei se tem alguma outra sala aí com estudantes, mas estou muito feliz aí pela participação de vocês aí, tá bom? A hora que quiser participar, pode participar. Bom, a gente vai iniciar aqui o nosso aulão de educomunicação, trabalhando o Imprensa Jovem e as inteligências artificiais, né, e o IA. E é uma novidade, tem muita controvérsia sobre o bom uso, sobre oportunidades também para o bom uso também. E a gente vai tentar aqui trazer uma ideia de uso, tá? Uma ideia de uso para nós já vai ser bem relevante, tá bom? Então vou colocar o vídeo aqui e aí depois do vídeo a gente discute um pouquinho e depois vai trazendo as ideias para vocês poderem produzir aí os trabalhos. Tecnologia, empreendedorismo, ciência e disruptividade, que pretende romper com o estabelecido e melhorar o existente. É no próximo bloco, a gente já volta. Você já imaginou ter uma memória de elefante para conseguir lembrar tudo que você... Nós somos convidados para fazer a Campus Party, para cobrir o evento da Campus Party. A primeira parte dessa gravação vai acontecer aqui na nossa escola. Já alguém vai querer fazer filmagem? Dias. Após essa gravação aqui na escola, nós vamos na Campus Party. E aí a gente vai procurar as pessoas para entrevistar lá na Campus Party, os campuseiros, as pessoas que estão envolvidas diretamente com a inteligência artificial. Professora, você eu participo também. Tá bom, Miguel. Eu anotei seu nome aqui. Todo mundo pronto, então? Preparados para a gravação? A Campus Party é um evento de tecnologia, empreendedorismo, ciência e disruptividade, que pretende romper com o estabelecido e melhorar o existente. Nessa edição, um dos assuntos mais importantes é a inteligência artificial. Inteligência artificial é uma área da computação que diz respeito ao desenvolvimento de tecnologias que permitem aos sistemas realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana, como aprendizado, raciocínio e resolução de problemas. O famoso ChatGPT e outras plataformas... Puxa! Olá, pessoal! Vocês já ouviram falar sobre inteligência artificial? O famoso ChatGPT e outras plataformas que têm feito parte da rotina da escola? Hoje a nossa aula do Imprensa Jovem é no Laboratório Digital e nós vamos usar a ferramenta do ChatGPT, inteligência artificial, para criar um roteiro de cobertura de imprensa a partir do ChatGPT. Então eu quero que vocês abram aí o computador na ferramenta do ChatGPT e pesquisem aí como criar um roteiro a partir da inteligência artificial. Em resumo, ela é um tipo de tecnologia programada para simular a inteligência humana e assim ter autonomia para resolver problemas lógicos. A inteligência artificial já faz parte da vida da maioria das pessoas e de vários setores da sociedade. Na educação, não seria diferente, não é mesmo? Como a inteligência artificial pode ser aplicada na educação? Existem várias possibilidades, mas tem que ser vista ainda com muito cuidado, com atenção, para que as pessoas se beneficiem mesmo dela e não utilize de uma forma que ela vá trazer problemas, e sim soluções. Temos de vantagens. Os professores e professoras podem usar a IA como ferramenta
para realizar tarefas hoje que são muito demoradas. Então, um exemplo, elaboração de um plano de aula. Você pode usar uma IA para ajudar a elaborar o plano de aula. É claro que o professor e a professora tem que fazer a curadoria desse conteúdo, mas isso é uma vantagem bem interessante, que sobra mais tempo para o docente ou para a docente trabalhar naquilo que é realmente importante. Como usar a IA... Como que é? Para melhorar a aprendizagem. Como usar a IA... Como usar a IA para potencializar o aprendizado. Qual o papel dos professores nos processos de ensino e aprendizagem com o uso da IA? É uma coisa que não tem volta, né? Então, o professor é aquele que vai ajudar os alunos, mediar as ações para que ele tire o melhor proveito. Como desvantagem, é o uso, por exemplo, o desconhecimento de como a IA funciona por parte dos estudantes, que pode gerar uma dependência da IA e tirar, digamos, a curiosidade dos estudantes em fazer pesquisas e, principalmente, tirar a capacidade de crítica. É possível treinar o algoritmo para os estudos? Com certeza. A inteligência artificial ela está aí para isso, para auxiliar, na verdade, as pessoas. A gente vê que a inteligência artificial ela serve para justamente você ter um apoio. Ela não vai substituir, né, as pessoas, ela vai apoiar. Então, é uma forma da gente achar, ter mais recursos para pesquisar as coisas. Silêncio no 7, gravando. Na rotina dos estudantes, já se utiliza esse recurso, como o ChatGPT e outras plataformas, para a realização de trabalhos escolares e pesquisas. Vamos entender o que os alunos daqui, da EMEV Dr. João Augusto Breves, têm... Eu tô nervosa. Vamos entender o que os alunos da EMEV Dr. João Augusto Breves têm para falar sobre inteligência artificial. Que frequência você usa inteligência artificial no seu dia a dia? Bastante. Tipo, eu tenho muita dificuldade, assim, para entender a matéria e tal. Então, eu procuro sempre pesquisar, sempre quando eu chego em casa, eu pesquiso e procuro entender mais sobre o que eu estou estudando. Você acha que é correto usar a IA nas atividades da escola? Geralmente eu acho que sim, porque ela ajuda muito, né, a desenvolver o tema, né, do trabalho, do estudo que você estiver fazendo. Como você usa? Isso te ajuda ou atrapalha? Isso me ajuda bastante. Tipo, quando eu vou pesquisar, eu quero saber sobre átomos. Aí eu pesquiso, a IA, né, que eu tô procurando, ela me passa tudo o que eu quero saber. O que será que os professores pensam disso? A pesquisa realizada pelo CEMESP indica que 3 a cada 4 professores concordam com o uso da tecnologia e inteligência artificial como ferramenta de ensino. Segundo o levantamento, 74,8% dos entrevistados concordam parcial ou totalmente com o uso da tecnologia e inteligência artificial no ensino. Apesar disso, apenas pouco mais de um terço, 39,2%, dos professores entrevistados disseram que sempre utilizam a tecnologia como ferramenta de ensino. Você acha que os seus alunos usam inteligência artificial nos trabalhos? Eu acredito que muitos usam sim. Não todos, na verdade. Nessa idade, eles estão aprendendo a usar essas ferramentas. Ainda não conseguiram entender como é que se faz, entender para que serve, mas muitos já utilizam. Acho que é cada vez mais, de um tempo para cá, é cada vez mais comum os alunos usarem sim a inteligência artificial nos trabalhos. Principalmente com o uso do ChatGPT, ele ficando mais popular, né? Cada vez mais os alunos usam sim. Prof, o senhor incentiva os seus alunos a pesquisarem os trabalhos na inteligência artificial. De que forma? Sim, eu incentivo os meus alunos a utilizarem a inteligência artificial de forma consciente. É uma faca de dois gumes. Pode ajudar e pode atrapalhar, como eu disse. Então, eu sempre incentivo eles a usarem de maneira consciente, buscando informações, dialogando com a ferramenta, usando para pesquisar novos temas, para se aprofundar, para descobrir outras coisas. Se você utiliza simplesmente como muleta, né, aí não vai dar muito certo. Assim como o Google. O Google também, se você utilizar ele bem, se você pesquisar o que você quer, se você dialogar com a ferramenta, você vai se aprofundar bastante. O nosso papel é ensinar como usar. Então, fazer proibições, eu acho que nesse momento não é adequado, porque vão continuar usando. Acho que valeu? Foi boa pra você? Foi boa. Foi? Pode liberar o professor? Pode. Tá bom, fala obrigado pra ele. Obrigado pela entrevista, professor. De nada. Parabéns. Foi legal, eu achei engraçado porque colocaram um caixote pra mim subir em cima. Como é que foi? Muito nervosa. Mas conseguiu superar. E o Miguel? Como é que foi, Miguel? Bom, achei que foi muito bom, foi bem a experiência.
Ficou nervoso, Miguel, na hora de entrevistar o professor Gabriel, o professor Luiz? Não. Não? Conseguiu fazer de boa? Isso aí, Miguel. Valeu, Prática! Bom, vocês viram aí então uma matéria do Imprensa Jovem no Ar que discutiu sobre o IA, né, na educação, uma matéria produzida aí pelos estudantes do Imprensa Jovem do Breves, né, uma escola em São Miguel, e eles foram até a Campus Party para fazer uma cobertura do evento e na Campus Party, né, acho que do ano passado, ou foi esse ano, não sei direito, acho que é esse ano, é, eles tiveram a oportunidade de conversar com pessoas, não, foi do ano passado, tiveram a oportunidade de conversar com pessoas que trabalham com a IA e também conversou na escola com professores, né, com pessoas estudantes, que podem falar sobre a impressão, sobre o uso do IA na educação. É importante dizer que a IA, ela não pode ser uma muleta, né? Eu concordo muito com o que o professor falou, né? Não pode fazer tudo pela gente também. Eu acho que tarefas que possa ser extremamente complexa, a gente pode sim pensar em alternativas para o uso, né, produtivo, né, intelectual também, né, e objetivo da ferramenta da IA, seja qual for ela, né? A gente usa mais o chat GPT, mas existe um número muito grande de IAs que estão surgindo, que, né, pode desenvolver conteúdos em textos, mas também imagens, né? E eu acho que é importante a gente cada vez mais entender sobre essas ferramentas de inteligência artificial, até para a gente fazer uma leitura crítica, né? Como a gente também somos um projeto que trabalha a questão do consumo de mídia, mas o consumo vamos dizer assim, responsável, orientado, né? Formado, né? No caso, a formação do estudante para trabalhar com produção de mídia é também para ser um leitor crítico da mídia. Eu penso que também na questão da IA, que já está aí, né, não tem como a gente tirar isso e falar, vamos colocar uma coisa nova. É o que está no momento, a gente precisa ser leitores críticos. E como educomunicadores, ou como comunicadores sociais, que são todos, é importante a gente poder entender quais são os limites que a gente pode ter para o uso da IA. Eu vou abrir agora, assim, para vocês poderem, se quiserem comentar, se aqui alguém tem alguma experiência que já usa a inteligência artificial, né, e pudesse falar com a gente aqui. Alguém pode falar? A Jacira, que está aí com a galera do Imprensa Jovem aí na sala, gostaria de comentar alguma coisa? Heloísa, Heloísa, por favor, Heloísa, fica à vontade aí. Oi, boa tarde. Boa Eu sou uma tarde. aluna da MF Espiridion Rosas. Eu não estou na sala no momento porque eu tive que cuidar da minha irmã doente, Ótimo. mas usamos a inteligência artificial para auxiliar nos nossos roteiros de entrevista, quando a gente vai gravar ou sair para eventos externos. Lógico que a gente monta e a gente vai adaptando para os entrevistadores, né? Cada um que tem suas características né? E para a gente fazer vídeo, a gente usa bastante. E também adaptando e revisando para não ter tanto erros de ortografia quanto para não ficar esquisito na gravação. Nossa, que incrível. E me conta uma coisa, Heloísa, você, quando vocês, por exemplo, vai para uma cobertura, como é que vocês desenrolam? Eu sei que quando tem uma cobertura de um evento,
A gente não, muitas vezes a gente não sabe quem a gente vai entrevistar, a gente sabe só os temas gerais, né? E aí, quando chega no evento, você pode encontrar qualquer pessoa ali na hora para fazer uma conversa. Só que aí, meu, o que, que eu vou perguntar para ela? Uma inteligência artificial ajuda vocês um pouco a melhorar essa bagagem de informação para você conseguir fazer uma entrevista com qualidade? Como é que é isso? Como é que vocês resolvem isso aí? Para eventos externos, a gente vai muito da nossa experiência mesmo na imprensa Uhum, jovem, porque as pessoas que elas estão, né, geralmente os entrevistadores que vão, eles já estão há bastante tempo na imprensa, então a gente certo. acaba aprendendo perguntas chaves, Ah, tipo o ótimo. nome, no caso do evento, como na Bienal, vou pegar o exemplo quando a gente foi na Bienal, o porquê está lá, se está escrevendo um livro, Uhum, o do que o livro fala, há quanto uhum, tempo, né, trabalha se aquela era a primeira Bienal. Aí a gente vai adaptando as perguntas pro evento que a gente tá. Aí a gente uhum, faz perguntas chaves para para todos os entrevistados. Aí a gente sempre vê com o diretor, né, uhum, que está auxiliando a gente, né, tanto quem faz o roteiro, tanto quem vai entrevistar. A gente sempre trabalha em equipe. Aí uhum, a gente usa mais a experiência. uhum. Mas a inteligência artificial ela pode sim dar um norte, né, para a gente das perguntas. Legal. Isso é bom que você falou, porque não é que você substitui todo o processo, né, de fazer, por exemplo, a produção das perguntas bases, pedindo para a IA fazer. Vocês um pouco estudam o evento, né? Vamos ver se eu estou entendendo assim. Você pega o evento, estuda, e aí você meio que vocês criam possibilidade de perguntas que, eventualmente, esses tipos de pergunta podem ser atendidas por qualquer pessoa dentro do evento. São aquelas perguntas básicas, né? Por exemplo, você pode falar sobre a sua obra, né? O seu trabalho, por exemplo, falar de Bienal do Livro. Você pode falar por que que você começou a escrever livros, né? Então, esse é um tipo de pergunta que é boa, que ajuda um pouco a entender, assim, no geral, quem é aquela pessoa, né? Por que que ela fez aquele trabalho, mas também você tem a oportunidade, quando chega lá, de encontrar uma surpresa. Né? Pô, o cara tá lançando um livro, é o menor livro do mundo, né? E você não sabia que esse cara fazia o menor livro do mundo. Então você, em geral, dá uma googada, né? Vai no Google e coloca lá o nome do cara e tal, e traz a informação. Ou às vezes você, né, de repente pede para uma IA, né, para de repente pensar numa pergunta a partir da sua curiosidade. E aí você chega para a IA, ao invés de você falar assim, ó, fala sobre fulano de tal, e ele vai te mandar um monte de coisa, ó, crie perguntas sobre esse cara. Não, você fala assim, olha, eu tenho uma curiosidade, né? Eu queria que ele me explicasse, você poderia me explicar, né, falando para a IA, você poderia explicar para mim é, é, detalhes desse autor que falou sobre, que fez esse livro, o menor livro do mundo, e me colocasse três perguntas que eu poderia fazer para ele? Olha que prompt que você está criando, né? De uma coisa que você não conhecia, desconhecia, e na hora você pegou o celular ali e você já rapidinho já tentou fazer uma pesquisa, mas também já direcionou a pergunta. Isso é muito legal quando você faz isso, porque você consegue ter uma pergunta. Aí vai aparecer algumas perguntas, você fala, pô, essa daqui tem mais a ver com a minha curiosidade, talvez o meu público que vai assistir o meu vídeo da entrevista, talvez se interessa. É mais ou menos assim, Heloísa? Isso, a parte do chat GPT eu anotei porque eu achei uma ótima observação que você Uhum, fez e a gente ainda não tinha parado para pensar nisso. uhum, O grande evento externo que a gente foi o da Bienal, que foi o nosso ápice até agora, né? Eu acho que vão uhum. vir outros agora, da ODS, vai ser um grande evento para a gente, Sim, mas a gente vai usar essa dica, que vai ser uma dica muito boa, porque lá, como vai ser aberto, vai ter acesso à internet, aí a gente consegue fazer. obrigado. Heloísa, No geral, é assim mesmo. obrigado. Então, valeu, Heloísa, valeu mesmo. E aí, cuide aí do seu irmão, né? Quem mais quer falar? Jacira, por favor, fale.
Pode falar, Jacira, tá desligado seu microfone. Tá sem microfone você, Jacira. Liga o microfone aí. Tá. Alexandre, você quer falar, Alexandre? Você abriu a câmera, quer falar? Não? Tá bom. Vamos ver. Alguém mais quer comentar? Pode comentar no chat também, se você quiser, tá? Então aqui. Bom, enquanto a Jacira tenta resolver aí, a gente vai seguindo aqui a nossa conversa, tá? Mas fique à vontade para entrar, para conversar, a gente tem mais ideias aqui. E partindo um pouco que a Heloísa falou, né, dessa complexidade, cobertura de um evento é complexo pra caramba. Vocês, como jovens, e se já tiveram essa experiência de cobrir um evento, sabe quando chega lá, fala, cara, não era isso que eu tinha pensado para minhas perguntas. Eu estou vendo as pessoas aqui, meu, poderia ter pensado em outras perguntas, né? Às vezes a gente tem um tempo muito curto para poder resolver isso. E aí eu penso que talvez numa atividade muito complexa, acho que a IA pode ajudar muito e pode gerar um conteúdo muito legal para a gente poder entregar para a nossa comunidade. Então eu vou passar aqui algumas ideias, né, de como a gente pode, de repente, rapidamente criar desde roteiros, desde textos para blog, até mesmo roteiros de entrevistas, porque eu acho que isso facilitará, desculpa, muito o trabalho de vocês, ok? Bom, vamos lá primeiro, vou apresentar aqui. Vamos começar aqui com um exemplo aqui. Elas. Primeiro eu queria dizer para vocês a definição do imprensa jovem, para a gente entender de que forma a gente consegue compreender essa capacidade que o projeto tem de se adaptar às coisas do mundo, tá? Então aqui, ó, essa definição que o grupo do Andrezinho, lá de uma imprensa jovem do Butantã, desenvolveu com seus amigos. Andrezinho tem 10 anos e os colegas dele têm 10 anos. Eles têm muito a ver com o que a gente está discutindo aqui, que é um pouco da magia do imprensa jovem, né? Do fundamento do trabalho pedagógico do imprensa jovem, que é um espaço de expressão. Somos uma rede, estamos em sintonia. Tudo que acontece vira notícia. Contamos fatos e acontecimentos pelos nossos pontos de vista. Registramos, editamos, publicamos e compartilhamos. Somos alunos e alunas que produzem notícias. Bom, primeiro, coisa que é importante. O Imprensa Jovem é um espaço de expressão, então vocês podem discutir o mundo, né, no trabalho que vocês desenvolvem para informar a sua comunidade e informar os seus colegas, estudantes. Somos uma rede, estamos em sintonia. O Imprensa Jovem é um grupo, é um coletivo de estudantes, crianças e adolescentes que estão em sintonia com o mundo. Então, se hoje a gente usa o celular e a gente tem uma proibição, é porque nós sabemos usar de forma pedagógica. E a própria legislação que proíbe também fala da possibilidade do uso responsável e pedagógico do celular, e vocês usam isso muito bem. Quer dizer, vocês não usam de forma que prejudica vocês mesmos, né?
usa para apoiar na difusão de conhecimento. Então, se o celular é um problema hoje, o IA também tem se tornado um problema. Agora, a gente pode ter um problema bom e um problema ruim. O problema ruim é assim, como as pessoas não lidam muito, não sabem usar a IA, então elas podem ter vários preconceitos sobre o uso da IA. Agora, se a pessoa passa a conhecer e usar de uma forma produtiva, e aí a gente vê, por exemplo, exemplos de imprensa jovens que já utilizam, né, a IA para, por exemplo, produzir roteiros, para criar conteúdos que facilitam o trabalho de vocês, estudantes, né, num evento complexo, como, por exemplo, numa cobertura jornalística, com tempo curto, com a novidade que chega para você, você rapidamente desenrola ali uma pauta para poder interagir com a pessoa. Pô, isso é muito bom, isso ajuda muito o trabalho da produção de conteúdo. E a gente sabe que muitos dos estudantes que participam do Imprensa Jovem são de diferentes idades, né? Então, tem alguns estudantes que têm mais autonomia e mais facilidade para poder criar uma pergunta rápida, porque criar uma pergunta é um processo que vocês, professores, devem sempre fazer disso formação dos estudantes, porque o Imprensa Jovem, ele é, né, na essência, um fazedor de perguntas. Então, a pergunta ela vem com a pesquisa de conhecimento e depois a criatividade e a visão de mundo que os estudantes têm em relação a questionar um assunto com uma pessoa para que aquela informação alcance outras pessoas, outros estudantes, ou muitas pessoas. Então, esse processo de criação de perguntas é um ato que vocês devem fazer sempre. Eu tenho dito que se o Imprensa Jovem fosse um país, a moeda do país seria a pergunta, porque é a parte importante. E quando a gente trabalha bem a pergunta, quando a gente constrói bem perguntas, perguntas que inclusive geram conteúdos de interesse para outras pessoas, a gente, na verdade, a gente consegue conversar com todo mundo. O que é uma boa conversa entre duas pessoas? É o relacionamento de, às vezes, muitas coisas de pergunta e resposta, né, um falando para o outro. Então, isso ajuda muito na questão de você conseguir interagir com as pessoas. Imagine que você esteja num evento como, por exemplo, a nossa virada ODS, que vai acontecer na semana que vem, e você encontra aí um cientista, um cara que inventou uma tecnologia para resfriar o planeta, né? E aí você fala, cara, eu nunca vi falar dessa pessoa, mas eu acho que o tema dele é importante porque na onde eu moro, né, não chove direito. Quando chove, a gente tem um calor ali excessivo e um projeto desse, de repente, poderia ajudar não a minha comunidade, mas muitas comunidades no Nordeste, que é onde são os lugares que não chovem. Então, que pergunta que eu poderia fazer? Olha, eu poderia perguntar, por exemplo, qual a importância do projeto deles para melhorar a vida das pessoas em lugares onde não chove muito. Isso dentro de uma curiosidade, sem precisar colocar, né, o chat GPT. Mas se você quiser uma coisa mais complexa, uma pergunta mais complexa, que tal você fazer uma visita, por exemplo, em uma IA e, de repente, lá rapidamente pedir para a IA fazer um parágrafo, né, sobre aquela pessoa e o que ela faz. E aí a IA, na hora, te dá um conteúdo rápido ali para você poder entender o que é, e a partir dali você pode criar uma pergunta. Então a IA, ela é um apoio importante, é uma ferramenta. Ela não vai substituir a curiosidade e a criatividade de vocês. E uma coisa que é importante é o seguinte, deixa eu tirar aqui a tela, para falar no olho de vocês. Olho no olho, gente. Vocês nunca serão substituídos por IA. O que vai ser substituído são coisas que são são repetitivas e que, de alguma forma, isso pode, numa IA, você ganhar tempo.
você ganhar espaço para poder criar. E mais do que isso, como um trabalho comunicativo, não precisa você, né, fazer sozinho. Você pode fazer junto com o seu estudante, com o seu colega, sempre coletivamente. Então a decisão sempre é sua. A decisão é sempre sua. Eu acho que nós, professores, talvez a gente tenha um pouco de medo disso, porque acha que o estudante pode fazer um copia e cola dos processos. Talvez a gente precise mudar um pouco como a gente pede as comandas para os estudantes. Porque quando você pede para o estudante, por exemplo, fazer uma cobertura de um evento na escola, isso é um projeto. Ele não é uma coisa muito simples e trivial, mas com o apoio de tecnologias se torna mais fácil. E eu acho que os estudantes, talvez ele tenha mais bagagem de conhecimento das muitas IAs do que a gente. Não sei se vocês concordam comigo, né? Os estudantes, eles estão na vanguarda, eles conhecem muitas coisas. Talvez, conhecendo um pouco mais, a gente consegue estar com eles também nesse processo de mediação, ok? Alguém quer falar? Eu vi que os colegas lá da professora Jacira levantou a mão. Quer falar agora, Jacira? Em questão de concordância com a minha colega Heloísa. Uhum. E sobre a IA, ela ajuda a gente a fazer nossos roteiros, porém é a gente que está ali, a gente escreve tudo que a gente precisa e as modificações são a gente que faz, então... Eu acho que tem o microfone, tem alguma sala com som aberto, tem que desligar a sala para você poder falar. Ou baixar mais o microfone. Mas tu falou umas coisas muito legais agora aí. Eu acho que, em concordação com a minha colega Heloísa, a IA ela foi feita para fazer os roteiros quando a gente precisa, mas é a gente que faz as modificações. Então, a gente escreve o que a gente precisa com as perguntas que a gente acha, né, de suposto, por exemplo, se for uma pessoa que foi na Bienal, uma pessoa que é escritora, e dá intuito, a gente faz as modificações nós mesmos com as nossas palavras, mesmo que a IA que tenha sido escrita. Muito bom. Legal, Jacira. Obrigado aí pela colaboração. O Alexandre ele coloca aqui, as IAs vieram para ajudar demais. Tem várias que podemos utilizar na imprensa jovem, como a criação de sites, captação e edição de vídeos, criação de blogs, design, no marketing, enfim, uma infinidade de possibilidades que somam demais com o nosso trabalho. Eu lembrei agora, Alexandre, que você falou, e quando eu vou fazer um post, por exemplo, para essa aula, eu fiz um post, coloquei uma ideia do que eu queria, e depois eu usei o chat GPT para aprimorar aquela comunicação e tornar ela muito mais fácil. Eu acho que a gente pode fazer isso e depois ele acaba virando um modelo para a gente poder aprender e nem precisar depois para fazer a divulgação, né? A gente um pouco aprende com os modelos que tem ali para poder a gente mesmo depois ter autonomia e não precisar desenvolver. Mas a gente tem aqui, tem um HJ, eu não tenho o nome aqui, a Heloísa, de novo, por favor, Heloísa. Então, eu acabei de lembrar que nós, da Imprensa Jovem do Espiridião, nós usamos a IA para fazer edição de vídeo, edição de áudio, né, na verdade. Teve uma vez que os diretores de uma ETEC foram dar uma palestra lá na nossa escola e eu fiz uma entrevista com eles, né, em nome da Imprensa Jovem. Na hora da correria, né, os microfones às vezes não estão carregados ou não estão com a gente. Então, a gente às vezes tem que usar o microfone do celular mesmo. A gente grava lá no gravador de áudio e o áudio às vezes não fica muito bom por causa do ruído, porque é uma escola. Quem faz a escola é a gente, vai ter crianças correndo. Ainda mais que a gente fez um pátio, que é um lugar onde todo mundo transita, que é do lado da quadra. Então, na hora de editar o áudio, né, para os nossos telespectadores, né, nós usamos uma IA que tira o ruído do fundo, do barulho das crianças correndo, e tornou o áudio muito mais acessível.
Olha que interessante. Você vê quanta aprendizagem a gente tem da gente poder ter um áudio que não está muito bom e aí a gente poder clarear e deixar ele mais compatível para o público que vai escutar, né? Primeiro porque a gente precisa pensar que quando a gente cria um conteúdo, a gente está criando um conteúdo não para o estudante que está criando, mas para quem vai assistir, para quem vai escutar, para quem vai ver, para quem vai ler. Então a gente tem que caprichar para o público-alvo final, aquele que vai acessar aquele conteúdo. Então, às vezes, a gente captar, né, assim, com qualidade, né, aquele áudio ou aquela informação, se a gente tem alguma IA que possa melhorar para alcançar bem aquela informação no público que a gente espera atingir, pô, a IA ela está sendo uma ferramenta muito boa para nós. Ela não está substituindo a gente, ela está aprimorando o nosso trabalho, ela está deixando o trabalho melhor para uma entrega final. Vamos lembrar, gente, que assim, quando a gente fala de IA, né, na produção de alguma coisa, a gente tem que pensar qual é o objetivo daquela produção. Isso é importante. Qual é o objetivo daquela produção? Depois, qual é o público-alvo que eu pretendo atingir? Essas são as duas perguntas básicas: objetivo e público-alvo. Nesse processo, o estudante que está desenvolvendo o trabalho, ele vai aprender. Mas não é aquela produção, não é o objetivo, por exemplo, aprimorar a aprendizagem do estudante. Isso já é, vamos dizer assim, a consequência. Quando a gente produz uma campanha sobre saúde ou sobre meio ambiente na escola, a gente espera atingir um público-alvo. Então, o produto tem que estar bem acabado, tem que estar bem resolvido para quem vai assistir. Claro que a gente vai ter um produto que pode não estar com aquela cara profissional, claro que a gente tem que valorizar o processo. Mas se a gente tem uma ideia de fazer uma campanha de intervenção social, né, lembrando aí do TCA, a gente precisa caprichar. E às vezes o que a gente pode fazer para fazer isso mais rápido, mais eficiente e mais impactante é usar essas ferramentas que elas vão ajudar muito. Então a Heloísa deu um exemplo clássico de como a gente pode, de repente, criar coisas dentro da sala de aula, usando celulares, usando gravadores digitais, né, usando o WhatsApp para gravar e depois mandar e depois aprimorar isso, né, com uma IA. Quem é que está falando aqui? Humberto Dantas, por favor. Só ligar o microfone. Está sem microfone. Enquanto a minha amiga aqui, do Berto Dantas, vai tentando me conectar, o José Eduardo diz: o pessoal do impressão usa no seu dia a dia para o estudo, aprofundar em assuntos. Gente, a gente é um projeto muito, muito audacioso, né? Apresentar essas coisas, né? Eu acho que a principal forma de ensinar é oferecer ferramentas que o estudante consiga aprender de verdade. Eu acho que não podemos ser, vamos dizer assim, preconceituosos com com as ferramentas tecnológicas. Só precisamos usar de forma, como é que eu posso Não, dizer? já está no núcleo. Aperta o azul com o som em cima e pronto. De forma pedagógica e eficiente para promover a aprendizagem. Bom, Humberto Dantas, a hora que vocês quiserem falar, estiver pronto, só falar, tá bom? Tá aqui com vocês. Vou mostrar exemplo, gente, porque exemplo ajuda muito, né? Vou mostrar para vocês aqui, muito rapidinho, você vê que é fácil, e a gente já tem algumas coisinhas prontas para vocês, que vão cobrir qualquer evento, e aí eu acho que deve ter muita gente aqui que vai cobrir a virada ODS, então agora já vai dar um jeito para vocês poderem fazer a coisa de forma bem mais fácil. Vamos lá, então.
Bom, vamos supor que vocês tenham que construir um texto para um blog. O texto para blog, gente, ele é um texto que você usa também para colocar num site, né? Colocar num post. Se você tem um LinkedIn, você pode colocar também. Você pode criar um blog, né? Pode criar um site. A gente pretende, a partir desse evento que nós estamos, né, para fazer agora, que é a virada ODS, e todos os outros, a gente criar, né, matérias em textos também, tá? E aí criar um lugar onde vocês possam colocar essas produções, tá? Então aqui, por exemplo, tem uma agência virtual aqui, ó, agência de notícia estudantil, né? E aí essa agência estudantil, a gente tem algumas matérias produzidas pelos estudantes. Ó, por exemplo, essa daqui, ó, né? E aí a gente tem aqui, ó, o texto, né, produzido, tá bom? Foi na cobertura de uma Bienal do Livro. Olha, tá bem legalzinho aqui o texto, tá bom? Depois eu passo o link para vocês, tá bom? Tem uma fotografia, tem um texto curto, né? São textos rápidos, né? No blog. E aí a gente tem aqui uma forma de vocês criar, né, esses textos. Nesse blog, por exemplo, deixa eu voltar ele aqui, ó. Ele tem aqui, ó, publique. E aqui em publique, ele tem aqui, envie sua matéria. Na hora que você clica em enviar sua matéria, vai aparecer um formulário Google que você vai colocar todas as partes relativas a uma produção de um texto, num blog. Então, título, né? Você vai escrever um parágrafo que a gente chama de linha fina, que é o resumo da matéria, é como você tivesse que responder o que, quem, quando e onde, né? Num parágrafo aí de cinco frases, né? Um parágrafo curto, né? Então você vai escrever aqui, por exemplo, vamos lá, IA na educação. E aí você vai escrever lá, na matéria, vamos tratar sobre o uso de ferramentas de IA para potencializar a produção de conteúdo. Isso aqui é uma explicação rápida, o que a gente chama de linha fina, né, da matéria. Pode ser um pouquinho mais que isso, pode ser menos, pode ser isso aqui, tá bom? E aí depois você vai escrever 3 parágrafos explicando isso que você colocou aqui, ó, no resumo da matéria. Então, na matéria, vamos tratar sobre o uso da ferramenta IA para potencializar a produção de conteúdo. 3 a 5 parágrafos. Nessas 3 e 5 parágrafos, você vai ter que explicar, né, o porquê, né, da importância, né, dessas ferramentas IA para potencializar a produção de conteúdo, por exemplo, e você vai dizer o como aqui. Então, esses parágrafos que vão explicando, né, a matéria de 3 a 5, ele pode ser dividido em como e porquê, ou porquê e como, certo? E aí você coloca aqui, depois você vai colocar palavras-chave para que a matéria apareça nas buscas do Google. Por exemplo, aqui a gente pode colocar uma palavra-chave IA, a outra, por exemplo, imprensa jovem, né? A outra pode ser sua escola, né? Você pode colocar uma quantidade de palavras-chave, porque aí o cara faz uma busca num determinado assunto lá, referente às palavras-chave, e pode aparecer, por exemplo, o blog da tua escola, o assunto, certo? Feito isso, gente,
Você põe as fotos, né? Você coloca 1 a 3 fotos sempre na horizontal e os autores da matéria, tá? Acho que é isso. Aí o nome completo, e-mail, telefone do responsável pela matéria, escola, né, da DRE e tal, e pum, enviou, mandou embora. Beleza. Aí quando você encaminhou essa informação, olha como ele vai chegar aqui. Olha que maravilha isso, gente. Chegou aqui no Google, né? Lá no Sheet, né? Seria o Excel, toda a informação que foi registrada lá no formulário. Aí o que que ele vai virar? O que que vai chegar no seu e-mail? Olha que legal. Pá! Isso vai chegar no seu e-mail. Olha aí, chegou aqui a matéria. Só um minutinho aqui, eu estou tentando. Aí, pronto. Chegou a matéria aqui. Tudo que você escreveu lá vai para o teu e-mail nessa ferramenta de criação de matéria que está no blog, tá? Chegou desse jeito para você, ó, tá? As informações que estão aqui, ó. Pronto. Tudo que está aqui, gente, está, vamos dizer assim, a partir daquilo que o estudante ou os estudantes colocaram de informação. Precisa, se você tiver que entregar essas informações muito rápidas, você pode entregar elas do jeito que o estudante vai anotando, e aí, olha a magia do negócio, gente. Espera, deixa eu abrir ele para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Ele está com alguns problemas, o texto, tem problemas talvez de português, mas tem a ideia. A ideia e a mensagem está sendo passada aqui. Só que eu preciso melhorar para entregar para o meu público. Lembra do nosso público? Então aqui eu faço o seguinte, eu venho aqui, ó, seleciono, aí eu venho aqui, copio, vamos no chat GPT, pá! Aí você vem aqui, coloca aqui, ó, aprimorar o texto para blog. Pronto. Agora vamos melhorar. Olha aí como está ficando o texto. Se você está gostando, dá um joinha aí, ó. Jacira já deu um joinha aqui, ó. Olha aí, ó. 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 Olha que interessante, gente. Ó. Ele vai melhorando o texto a partir do prompt que eu criei. Aprimore o texto para blog. Pá! E aí ele pegou aquela informação e melhorou. Aí, você pode até ouvir o texto. Você vem aqui, coloca aqui no ouvir, tem um alto-falante que ouve, ele pode ler para você em voz alta, para você ouvir e ver se é isso mesmo. Se existir alguma coisa aqui, tá? Alguma coisa aqui que não está de acordo, você pode alterar aqui, pode mexer, pode sentar com os estudantes, vocês concordam com isso ou não? Ah, não, concordamos, vou mexer nessa paradinha aqui. Aí eu pego isso aqui, copio, ó, copio, e aí eu vou lá no blog, aqui no blog, venho aqui no blog, nova postagem, colo, copiar, colar, aí eu tiro essas barras aqui que tem aqui, e aí eu tiro essa parte de cima, pego o título que eles ofereceram, você pode até ajustar ele melhor, e pronto. Aí eu coloco uma foto, eu vou pegar uma foto aqui para colocar aqui, e aí eu vou publicar. Tá aqui, tá sem foto. Mas olha como fica a matéria. Vamos ver aqui, cadê ela aqui? Peraí, pronto aqui.
Ó como fica a matéria. Pronto, tá prontinha a matéria, gente. Ó, já posso pegar aqui e já divulgar para geral. Eu posso, inclusive, gente, pegar esse texto que foi criado e pedir para o ChatGPT fazer um material para divulgar esse texto para as redes sociais. Então, eu venho aqui, ó, e coloco assim: crie uma divulgação para a rede social. E aí ele vai criar um post para o LinkedIn, um post para o Instagram, um post para o Facebook. E aí, ó, você tem uma qualidade da informação para chegar no seu público. E aí, gente, gostou? O que vocês acham? O que vocês viram de interessante nisso aí? O que vocês não gostaram também, por favor? Dá um joinha, gostou? Jacira, pessoal daí, Humberto, Heloísa, alguém quer comentar? Eu gostaria de ouvir alguém aqui falar sobre isso. Oi, Carlos, tudo bem? Sou eu, a Marina, do Imprensa Jovem, também da Marechal Espírito Roses. Eu ia pedir para você aumentar o tamanho da tela, porque a gente acabou não conseguindo ler. Mas eu aprovo muito esse tipo de trabalho, eu acho que é uma coisa muito interessante, tanto para nós aqui do Imprensa, quanto para estudantes, né, da escola, assim. Parabéns. Facilita o trabalho de vocês, porque vocês são criadores de conteúdos, certo? E como criadores de conteúdo, vocês têm um serviço de entrega, que seria a notícia, a informação, a entrevista. Se você demora muito para fazer esse processo, né, lá na ponta, você pode até continuar desenvolvendo o projeto, mas assim, como um projeto de serviço que entrega um conteúdo rápido, de repente, como uma possibilidade de divulgar mais conteúdos para a escola, talvez isso pode prejudicar, porque a informação ela tem um time. Se ela demorar demais, ela vai perder interesse e a galera não vai acessar. Claro, gente, eu estou dizendo para vocês, se vocês se colocam como uma proposta para poder conectar escola e comunidade com informações mais rápidas e mais velozes, mas não vai deixar de ter esse processo de fazer, de olhar o texto do estudante, de verificar onde errou. Aliás, com essa possibilidade de você ver com a IA, dá para identificar onde o estudante está errando mais. Talvez em palavras que ele erra ali na escrita de português, talvez na hora de produzir o texto não está legal, mas olha, precisa ter uma coerência textual e você mostrar para eles. Então são coisas que ajudam também nesse processo de acompanhamento da produção do estudante, entendeu? Mas, Jacira, diga aí. Acho que foi a Jacira. Quem foi que falou agora aqui? Quem está querendo falar? Está sem áudio aqui. Sobre que o que você acabou de falar, numa questão de agilidade, né? Que quando a gente está sem tempo para criar um texto, um roteiro, a gente vai lá, faz exatamente, a gente aprimora um texto que ela fez para a gente, mas com as nossas palavras, com a nossa devoção ao que a gente faz dentro dos roteiros. Então, eu acho que é isso que importa mais para a imprensa do que para os outros. Então, quando a gente vai falar, a gente precisa disso, né? De uma agilidade maior, principalmente quando a gente parece estar sem tempo. Uhum. E eu acho que a parte de escrever um texto é difícil para todo mundo, em qualquer parte do mundo. É uma atividade super complexa. Aí, às vezes, as pessoas querem, de repente, falar das suas ideias para muitas pessoas, só que elas ficam acanhadas. Elas ficam com vergonha, falando, não, eu não vou escrever porque eu tenho medo de escrever errado. E aí você fala, cara, eu tenho uma ferramenta que me ajuda nesse processo. Eu acho que isso um pouco ajuda a criança. Agora, temos que tomar um cuidado para a gente também não fazer com que isso seja um copia e cola. Que a gente, de repente, fale com o estudante e crie processos em que esses estudantes também mostrem essa mecânica de usar a própria atividade educomunicativa como uma forma também dela poder aprender a escrever bem, né? E eu acho que tem uma coisa também que é importante, que escrever bem tem a ver também com leitura, né?
Estudante que lê muito, ou que lê bastante, ou que tem uma frequência de leitura, ele vai escrever bem. Então, acho que a gente pode também pensar aqui, olha, vamos usar a tecnologia, mas, gente, vamos aprimorar a nossa capacidade de ler, de ler livros, ler textos digitais, né? Isso é importante. Alexandre, eu estou vendo você com a galera aí de vocês aí. O que os seus estudantes estão achando aí da aula? Se eles quiserem falar também, fica à vontade. Eu acho que eu conheço essa menina aí, eu acho que eu já vi ela em algum evento aqui, ó. É você mesmo do meio aí, ó. Você é esperta, você podia falar aí, ó. Diga aí o que você tá achando. Tá gostando das propostas? Liga o microfone aí. Ah, tá sem só me está sem som. Vai lá. Aê! Foi. É você mesmo, ó. Eu tô achando muito interessante, as propostas são muito boas que vocês estão fazendo. Aí a gente já usava, né? Uma coisa de extrema importância pra gente. Aqui. Muito bom. E o que facilita vocês no trabalho de escola, por exemplo? Muitas coisas, tanto em trabalhos, atividades, como até propostas de estudos novos que a gente faz para os professores até. A gente fala, a gente pesquisou isso, tal, tal. É porque o IA, a gente não usa tipo, só para copiar e colar, né? A gente usa mais para estudar mesmo. Porque, um exemplo, se a gente fosse pesquisar no Google, a gente teria que pesquisar em vários sites para pegar várias informações. E aí, no chat GPT, ele já meio que dá uma geral em tudo, entendeu? Tipo, Mas, mais ó, prático. é importante uma coisa. A gente pode até usar o chat GPT porque ele te dá uma referência de informação. Mas a gente precisa tomar um cuidado na hora que fazer a pesquisa no chat GPT, porque ele é viciante, ele vicia em uma coisa só. É você pedir 3 referências. Se for procurar alguma informação, 3, 4 referências, aí ele te dá alguns modelos e você, claro, vai ter lá as referências do site onde eles acharam. Porque aí fica mais fácil, você garante que aquela informação ela é de qualidade, porque pode acontecer também de você buscar uma informação e ela ser falsa, ela não ser de fato uma informação que vai ajudar vocês, entendeu? Então, tem que usar o chat GPT, mas com essa capacidade de ler além da facilidade. É você criar meios de você checar se aquela informação realmente ela é a informação que você precisa entregar na ponta. Você concorda comigo? Sim. Tá certo. Muito bom. A gente estava conversando aqui, inclusive, que a IA é uma ferramenta, né? Então, quem vai controlar o uso dessa ferramenta somos nós, os usuários, né? Então, saber utilizar, né? Igual o problema do celular lá. Eles tornou um problema porque a utilização dele estava sendo de maneira errônea, mas ele é uma ferramenta muito boa para quando você vai usar para estudar, para pesquisa, ou para gravar algo assim. Então, hã? O TCA da minha sala. Inclusive, eles estão fazendo um TCA sobre isso. No TCA da minha sala, a gente está falando sobre isso. A gente fala sobre o perigo do site de namoro, tem muitas mortes acontecendo por causa disso, as casas de aposta, o vício no geral, né, no celular, as fake news, o vício em pornografia, tudo isso. Muito bom aí, tá vendo? É legal a gente poder ver que o negócio pode ser ruim, mas em que eles pode ser ruim e em que eles pode ser bom. Essa tem que ser o caminho do meio ali, entendeu? Muito bom. Vamos ver aqui. Construir uma crítica, né? Tem que ser um leitor crítico, né? É isso que é importante. Obrigado, viu, gente? Valeu, viu? Vamos lá, Jacira ou Heloísa, ou quem quiser falar aqui. Eu vou mostrar mais um exemplo, que é o exemplo final do nosso encontro, que vai mostrar como é que a gente cria roteiros para entrevistar, tá bom? Oi, Carlos. Diga, oi.
Aqui é o Lucas, do Imprensa Jovem do MF Marechais Perdão Rosas. Para, Lucas. Eu lembro que você citou para pedir para o ChatGPT, pedir fontes ou pedir referências de onde ele pegou essas informações. Mas hoje tem uma função nova do ChatGPT, já está há um tempo, que antes de você mandar o comando, você pode escolher 3 opções, que é ele explorar, se eu não me engano, é explorar, buscar e refletir. Quando você clica em buscar ou explorar, ele pode, se você pede, por exemplo, me passe notícias sobre bullying, cyberbullying, me passe coisas sobre isso, ele vai te passar o texto e vai te passar notícias que ele pegou na web e vai te passar as fontes. Isso é bom. Quando você quer uma informação, que você quer ter certeza da informação, você pode pedir assim, ele te passa, ele busca na internet, e te passa, e depois você pode conferir. Então, você tem as fontes e os sites que ele usou, as fontes, e é mais seguro e confiável pedir para ele assim. Seu áudio está desligado. Carlos, seu microfone está desligado. Então voltou de novo. Uma salva de palmas para o Lucas, nosso estudante, que deu aí o caminho das pedras para nós aqui. Muito bom. Eu acho que é legal. Lucas, você deu uma aula para nós aqui, viu? Eu não sabia dessas funções, né? Depois esse vídeo vai ficar aqui, a gente vai tentar fazer, né, emular algumas coisas, mas olha que interessante, né? A gente qualificar, né, o conteúdo. E a galera sabe das coisas, né? Mas vamos lá, temos mais uma pessoa aqui, deixa eu ver, Luísa. Sobre o blog, né, porque a tua espera estava muito grande, ele evita muito trabalho acumulado, esse exemplo, né, da inteligência artificial, porque nós, estudantes e professores, nós temos demanda dentro e fora da imprensa jovem. Sim. E como a gente pode resolver esses problemas, né, com a demanda, os vídeos, os eventos, é isso que a gente pode, também nós estudantes, fazemos essas próprias edições e com a ajuda da inteligência artificial. É bem interessante. Aí então dá para o professor revisar o que revisa rapidinho, pois por causa já ajuda a inteligência artificial, ela já faz o trabalho dela. Aí a gente publica, né, com mais, o que traz mais, não é que torna a gente mais profissional, nós não somos, entendeu? Resolve os problemas, né? Resolve os problemas rápido. Sim, eu acho que você mas falou uma coisa... Pode falar, mas continua. a veracidade, né, também torna a gente mais relevante, né? Tipo, que eles não passam qualquer coisa, eles têm uma equipe que revisa. Olha aí, ó. E você falou uma coisa que é muito importante também. Sempre o Imprensa Jovem captura muita informação, só que não publica. Por quê? Porque não tem tempo de publicar. E aí, por exemplo, você entrevistou uma pessoa, a pessoa falou, legal, vou te dar uma entrevista. Aí você chega, não publica porque não tem tempo, porque precisa editar, porque precisa preparar, porque precisa, e aí depois subir. Já passou o time, você esqueceu, e a pessoa que foi entrevistada, ela chega e pergunta, e aí, cadê minha entrevista? E não subiu. Gente, é muito ruim isso, gente. Quando você entrevista uma pessoa, faz um conteúdo sobre um determinado assunto, você tem que ter a responsabilidade de subir aquilo e não demorar muito, porque senão vai perder o time. Então eu estou imaginando que as inteligências artificiais, ela pode agilizar esse processo. Claro que tem uma coisa que é importante. Tem que ter planejamento. Não vai querer pegar o mundo e querer cobrir, falar com todo mundo, porque não vai dar. Então, você tem que ir focado, com planejamento, vendo o que vocês vão fazer para você pegar aquilo que é essencial e dar conta de poder publicar. E isso também, até esse planejamento, você consegue construir aí com alguma coisa de organizar de forma digital, usando inteligência artificial também. Isso tudo ajuda, gente. Gente, a gente precisa falar muito sobre isso. E a gente precisa aprender muito com as visões dos estudantes, como o Lucas aí que falou uma coisa que eu nem passava pela minha cabeça. E acho que resolveu um pouco da colega lá, né, que falou antes, né?
de poder revisar o trabalho, de poder contar com mais informações para tornar o trabalho melhor. Mas deixa eu mostrar então rapidinho, antes de terminar o horário de vocês aqui. Gente, eu coloquei uma lista de presença, todos os estudantes também pode preencher, pode receber um certificado depois, vai para o e-mail de vocês, tá bom? Lá na observação final, se vocês quiserem falar um pouco sobre o que vocês acham de importante também, eu super agradeço também. Então, tem um link aí no chat. Se não der tempo de fazer agora, pega e faz depois que a gente manda o certificado para vocês, tá bom? Vou mostrar então para vocês como fazer uma produção de uma entrevista, né? E aí mostrar um pouco como um podcast, né? Olha aqui. Pronto. Aqui é um podcast. Se você tivesse que fazer um programa de rádio ou fazer uma entrevista, a gente criou esse formulário onde você vai preencher com as informações relativas à escola, o professor, os entrevistados que vão ser, os entrevistados no caso, né? O que faz o entrevistado, né? Que seria uma bio, os repórteres que vão entrevistar, o assunto que vai ser tratado, e aí você pode emular aqui para 5 minutos de entrevista, 3 perguntas, e aí vai até 10 perguntas aqui, tá? Quando ser um programa maior, né? Vamos aqui as dicas, né, para você poder fazer o podcast, né? E aqui as perguntas, né? Então vocês vai trazer as perguntas para o podcast, tá? E-mail e redes sociais do projeto. Com tudo isso preenchido, ao apresentador e os repórteres também. Com tudo isso preenchido, que não é muita coisa, mas é claro que vocês devem ter pensado, discutido antes, você vai aqui no... Deixa eu ver se ele aparece aqui para nós. Ó, aqui tem vários podcasts. Na verdade, a gente usa para o Pode Conversar, certo? Aqui, então, nós temos uma escola que criou uma pauta para o programa deles. E aqui, ó, chegou no e-mail deles essa informação aqui, ó. Tá aqui o roteirinho para eles poderem fazer o programa deles de boa, ó. Tá aqui, ó. Pronto, ó. As perguntas. Tá. Mas você fala assim, mas cheirou um roteiro pré-pronto, eu poderia tirar o olá e colocar, e aí, galera? Pode. Eu posso melhorar aqui a apresentação? Pode. Ele te dá um norte para você poder fazer a conversa, que na verdade é o podcast, é uma conversa. Tudo bem? Uma pergunta, vocês estão conseguindo ver aqui, gente, o roteiro? Sim ou não? Dá um joinha aí. Estão conseguindo ver? Que a professora falou que estava pequeno aí. Beleza, obrigado. Então, se você quiser ainda melhorar esse roteiro, olha que joia aqui, ó. Copia, vai lá no chat GPT, pau. E aí você coloca ali, crie, aprimore o texto para podcast. Aí tu pode até colocar assim, ó, para 10 minutos, tá? Aí você vem aqui, ó, cola, a ideia aqui é sua, e aí ele vai gerar para você o roteiro para você poder fazer ele com melhor qualidade, ainda você pode mexer naquilo. Olha. Então, olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Aqui, ó. Tem as perguntas. Olha aí, ó.
fica muito mais fácil para vocês criarem conteúdo. Gente, às vezes a gente precisa de um motivo para a gente poder alcançar as pessoas no nosso território, na nossa comunidade, nossos estudantes e tal. Por que que a gente não pode fazer isso de forma mais fácil, mais simples? Porque alcançando as pessoas, a gente vai conseguir ouvi-las. E elas vão trazer demandas incríveis para a gente poder fazer no material. E nós, do Imprensa Jovem, e nós que produzimos conteúdos, nós que somos do Grêmio também, podemos alcançar essas pessoas e criar um laço de conexão muito forte. Tem Imprensa Jovem que é o canal oficial da escola. Então, todos aqui podemos ter essa missão também, se for o caso, mas criar coisas de qualidade. E quem vai, de repente, ver o trabalho sendo apresentado, produzido, né, vai olhar o estudante, vocês estudantes, vocês que estão aqui com a gente, fala, nossa, como meu filho está aprendendo, não sabia que ele era tão bom assim, ele é até melhor que isso, entendeu? Mas essa capacidade da gente poder fazer essa gestão, esses usos criativos dessas tecnologias, certo? Assim como um podcast, vocês podem bolar, por exemplo, perguntas. Você pega um evento e aí você fala assim, vamos pensar em algumas perguntas e de repente levar já um rol de perguntas possíveis para vocês poderem fazer para as pessoas naquele momento para criar os conteúdos. Pô, use a inteligência artificial para ajudar vocês. A gente às vezes tem vou parar aqui. Às vezes a gente tem umas ações rápidas assim, em cima da hora, que o gabinete chama para a gente cobrir, tem 2 dias, uma semana, e aí fala, como é que eu vou preparar os nossos estudantes? Às vezes a gente precisa ser ágil, e aí quem é muito ágil, a gente já chama, falou, ó, essa equipe é ágil, ela vai conseguir dar conta de fazer esse trabalho. E outra coisa, todos vocês, todos os estudantes aqui, eu acho que alguns não fizeram ainda o programa Imprensa Jovem no Ar, o time da Jacira, tá? Expedição Rosa. Vou dar para vocês um programa do Imprensa Jovem no ar para vocês fazerem no segundo semestre, tá bom? Da TV Cultura. O pessoal aqui também do Alexandre. E vocês que estão aqui, tá? Coloque lá na observação na hora que vocês forem fazer a avaliação, eu quero participar do programa Imprensa Jovem no Ar. E aí a gente vai olhar para vocês, de repente fazer um treinamento. E você sabe que o Imprensa Jovem no Ar é um programa que trata de temas da população. E aí dá para vocês poderem construir o roteiro e depois aprimorar eles para programa de TV. Pô, show de bola! Aí é treinar para ficar bom ali, para aparecer bem na câmera e coisa e tal, certo? É isso, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado aqui do nosso aulão e Imprensa Jovem no Ar. Vocês gostaram? Dá um joinha. Muito bem. Muito bem, muito bem. E a gente faz então aí o nosso trabalho de fazer esse aulão com vocês, só aproveitando outros resultados que a gente tem de comentários aqui, né, para não deixar ninguém de fora, né, do Humberto Dantas, né? Usamos muito as IAs em nosso projeto como um complemento e percebemos que os conteúdos ficam mais criativos e estão alcançando novos alunos para o nosso projeto. Essa aí é um comentário da aluna Laura. O José Eduardo, ele diz o seguinte, o pessoal usa muita ferramenta de pesquisar na web do ChatGPT, onde as informações são usadas do Google Pesquisa. Obrigado, José. Deixa eu ver se tem mais algum aqui que a gente não leu. A Jacira, eu sou Marina, do Imprensa Jovem, do Marechal Espiridião Rosas, e nós utilizamos IA para nossos roteiros, fazendo breves modificações. Muito bem. E é isso, gente. Então, obrigado pela atenção de vocês. Brevemente tem mais aulão. Estudantes, fique ligado, um recado para vocês. Entre 9 e 12, 9 e 13 de junho, na Semana do Amor, que é a Semana dos Namorados,
Nós vamos ter aulão para vocês da meio-dia 1, com jovens universitários que vão falar sobre criação de conteúdo para TikTok, fotografia, criação de vídeos curtos, podcast, história em quadrinho. Então, se vocês se organizarem aqui para assistir semana toda, vocês vão ter esses aulões assim bem legais com a linguagem de vocês, tá bom? Então, fique ligado, a gente avisa os seus professores. Um abraço a todos, tchau, tchau. Depois eu vou colocar aqui no chat os links dessas coisas que eu mostrei para vocês. Copie isso tudo, tá bom? E ó, para quem vai pro evento, tá? Virada ODS, já tem uma missão aí, criar um conteúdo para blog também, além dos vídeos também. Mas a gente vai avisando lá no grupo, tá bom? Valeu, gente. Um abraço. Tchau para vocês.